Olá, deusa! Iniciamos hoje uma nova semana e a carta que irá nos acompanhar nos próximos 7 dias é a carta da deusa Brígida. Como vocês sabem, nesse nosso oráculo, a interpretação das cartas sempre traz um poema, então eu vou ler para vocês, como já de costume, o poema que acompanha a carta da deusa Brígida. Deixe que eu me aproxime de você através da bruma, através do fogo, através das plantas, através das fontes profundas e abundantes, com ideias, visões, palavras, música que penetra nos ouvidos. Deixe que eu a comova, anime, estimule, até que suas perspectivas mudem e sua mente, corpo, espírito exploda e você seja deixada em pé, no rastro do que foi revelado, e a vida pareça muito doce. Amém, né? Dá quase vontade de dizer um amém depois desse poema, afirmação aí que acompanha a carta de Brígida. Bom, e quem é essa deusa, né? Ela é uma deusa da mitologia celta e foi especialmente cultuada na região da Irlanda. Existem registros também, histórias, mitos de Brígida na Grã-Bretanha, que foram escritas na Grã-Bretanha, inclusive associadas a Merlin e todas aquelas histórias do mesmo conjunto de histórias, de Merlin, Arthur, né? Mas que são todas, né, de um circuito de histórias da Grã-Bretanha. Mas, né, na Irlanda é onde realmente o culto à Brígida foi muito intenso e é até hoje, é um lugar onde até hoje essa deusa ela é cultuada, né? E dentro da mitologia celta, ela era considerada uma deusa tríplice, ou seja, nela a gente encontra as 3 faces do feminino, a donzela, a mãe e a anciã. Essa característica tríplice a gente vai encontrar em várias deusas, dentro de várias mitologias. Às vezes são características que se manifestam as 3 faces em uma mesma deusa, e às vezes esse aspecto tríplice, ele é feito, né, sustentado por 3 deusas diferentes, cada uma delas sendo uma dessas faces da deusa, e juntas elas formam, né, esse trio. E em Brígida, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente no áudio de hoje, que ela carrega essas 2 características. Tanto ela tem o aspecto tríplice dentro dela mesma, quanto ela também forma um trio, né? E nesse trio que ela forma, ela traz o aspecto da donzela. Mas a gente já vai chegar lá. Vamos mais um pouquinho aqui dentro da mitologia, conhecer mais um pouquinho de Brígida, e aí a gente, mais pro final do áudio, fala um pouquinho de novo desse aspecto tríplice. Então, Brígida significa exaltada, enquanto o seu nome gaélico mais antigo, que eu não vou saber pronunciar corretamente, mas que de forma muito ousada eu vou ler aqui para vocês, esse nome gaélico antigo, então seria Breo Saigaed, e significa poder de fogo ou flecha de fogo. Como uma deusa solar, então, ela incorpora o elemento fogo e é comumente representada com raios de sol ou então o próprio fogo, uma chama emanando de sua cabeça. Conta o mito que ela pertencia a uma antiga tribo de deuses chamada Tuatha Dé Danann. Numa tradução seria tribo da deusa Danu. Depois que esses deuses, então, perderam suas misteriosas ilhas no oeste, eles viajaram para a Irlanda nas nuvens enevoadas e então se estabeleceram por lá. E é na Irlanda, então, que se passam, né, muitas lendas sobre essa família, né, de deuses que seriam a tribo da deusa Danu. E existem muitas histórias sobre Brígida dentro dos mitos associados a esses deuses. As lendas mais antigas contam, então, que num dia distante de primavera, 2 sóis despontaram no horizonte para iluminar o mundo. Um evento muito raro, 2 sóis.
Um desses sóis era o nosso Sol, né? O astro-rei, aquele Sol que a gente vê brilhar até hoje e que, como sempre, emergiu do leste para iniciar sua caminhada pelo céu até encontrar o seu descanso no oeste. Enquanto o outro sol misterioso que apareceu naquele dia anunciava o nascimento de uma filha dos Tuatha Dé Danann, dessa tribo da deusa Danu. Como uma revelação do que seria o destino dessa menina no mundo, a casa onde ela nasceu ardeu em fogo, em chamas, em luz, até que alcançou o céu numa chama de brilho maravilhosa, nunca desfeita em pó, uma grande chama, né? E que então essa grande chama parecia um segundo sol durante o dia, era tão brilhante, né, que parecia um segundo sol, e essa luz então vencia as trevas da noite. Alguma semelhança com algum outro mito solar que vocês conheçam por aí? Com essa luz que atravessou o céu, emanando no dia do seu nascimento? Vou deixar vocês com a pergunta, para lembrarem aí de quem será que a gente ouve falar contando uma história assim, né? Então, quando Brígida nasceu, ela tinha chamas saindo da sua cabeça e através dessas chamas, ela se unia ao cosmos. E quando essa Brígida era bebê, diz o mito, né, que ela bebeu o leite de uma vaca sagrada que veio direto do mundo espiritual. Então, vários elementos aí associados a essa deusa, a vaca sagrada, que a gente também vê muito associada com outras deusas. Essa história, né, de beber o leite sagrado é uma iniciação, é um símbolo de iniciação em vários mitos diferentes. Inclusive, dentro do cristianismo, a gente tem esse, não de uma vaca sagrada, né? Mas a gente tem essas passagens de beber o leite, de ser iniciado através de um leite sagrado. Então, Brígida era, né, formava com essas chamas na sua cabeça uma coluna que a unia ao cosmos. A gente pode pensar aí no chakra da coroa, né, no chakra coronário, nesse lugar das chamas, que a gente também vê em muitos mitos, inclusive dentro do cristianismo, essas chamas sagradas, né, de dentro, que emanam da nossa cabeça e que nos ligam ao mundo espiritual. Essa característica solar dessa deusa, e vejam que interessante aqui, né, porque as deusas, o feminino, ele é muito ligado à lua, mas Brígida, ela é uma deusa solar, ela é um mito solar, né? E essa característica lhe concede as qualidades do fogo, a inspiração, a energia vital e o fogo das forjas. Brígida é também considerada a deusa da adivinhação, da profecia, e esses dons vêm então dessa ligação com o cosmos através, né, desse chakra no topo da cabeça. Ela também é ligada à agricultura, à criação de gado, ao amor e à chama do lar. Assim como Héstia, dentro da mitologia grega, Brígida, para os celtas, também é considerada uma deusa da lareira. É ela que abençoa os lares com esse fogo criador, com esse fogo que traz calor e que transforma a casa num verdadeiro lar. A gente vê aqui o aspecto tríplice dessa deusa que eu falei lá no início. Ela é, com esse elemento fogo, a poetisa, ou seja, uma deusa da música, da poesia, das artes, da criatividade, protetora dos poetas e uma grande deusa da inspiração. Aqui está esse aspecto do fogo ligado ao divino, né? A algo maior, a algo que vem de fora e inspira, né? Na sua outra face, ela é Brígida a médica, a deusa da medicina natural, da cura, da vitalidade, da energia vital do corpo, né? Muito ligada às artes de cura. Aqui a gente vê esse aspecto do fogo como esse elemento primordial que nos mantém vivos, acesos, né? E ela é também Brígida a ferreira, ela é a deusa da forja, das armas, da metalurgia, dos metais. Então, aqui esse poder do fogo como esse
calor tão intenso, né, capaz de moldar o ferro, que é um elemento muito forte, né, e a gente só molda o ferro com o fogo, né, então a gente vê esse aspecto também com Brígida. E no panteão celta, a triplicidade ela é muito bem vista, muitas deusas dentro do panteão constituem uma tríplice, né, ou possuem faces tríplices, que é o que eu falei no início. Às vezes, as deusas, elas são uma das faces do trio, junto com outras duas deusas. E outras vezes, elas trazem nelas mesmas essas três faces. No caso de Brígida, ela carrega esses dois aspectos. Porque além dela ter essas três faces que eu falei, né? A poetisa, a médica e a ferreira, trazendo essas três características do elemento fogo, ou seja, a inspiração, a cura, a vitalidade do corpo, né? E essa força do fogo, a força transformadora do fogo, né? Além disso, ela também constitui uma triplicidade, um triozinho ali, com outras duas deusas, com Danu e com a deusa Kaileá, sendo, né, Brígida, então, a face jovem, Danu, a face mãe, e Kaileá, a anciã, né, e elas são muitas vezes referidas como a mesma divindade em aspectos diferentes, mas às vezes a gente vê cada uma delas sendo citadas em separado, fazendo esse trio. Espero que tenha ficado claro. Às vezes, sem a gente enxergar uma imagem, né, ou sem a gente enxergar os nomes com rostinhos, pode ficar um pouquinho confuso da gente entender essa triplicidade. Se não ficou tão claro, vocês me escrevam que a gente fala mais sobre isso. Tem muitas deusas que carregam essa característica tríplice, não só dentro do panteão celta. Mas enfim, mesmo com todas essas características solares e de fogo, Brígida também é associada ao elemento água e ao elemento terra. O elemento água, né, ela é associada aos poços sagrados. Ela é considerada a deusa dos poços sagrados. Porque para os celtas, Brígida ela teria nascido direto do ventre da terra e carregaria então consigo o poder curador dessas águas profundas. Em muitos lugares na Irlanda e também na Grã-Bretanha existem poços que são considerados sagrados, onde se fazem muitas oferendas para essa deusa, muitas cerimônias, né? E o elemento terra, a associação com o elemento terra, vem desse aspecto de Brígida ligada à fertilidade, à agricultura, ela é a associação dela com a vaca, né? E com a abundância de alimentos. Então, é uma deusa associada, de novo, olha aqui o aspecto tríplice, né? Ela é associada ao fogo, à água e à terra. E um ponto muito interessante sobre Brígida é que o culto dessa deusa, ele era tão forte na Irlanda, mas tão forte, ela era realmente uma das deusas mais cultuadas, porque a gente vê que ela está presente em muitas questões do dia a dia do povo, né? Associada à agricultura, que era a fonte dos alimentos, né? Do sustento de todas aquelas pessoas, associada à cura, né? Que imagina, que coisa mais importante, né? Dentro de uma sociedade, são as curas, né? O poder daquela sociedade continuar viva e prosperando. E também associada à forja, então por isso a feitura de armas, a feitura de ferramentas. Então a Brígida, né? Ela é associada também à primavera e por isso também à fertilidade. Então existem muitos rituais para essa deusa. E esse culto era tão forte, que quando os cristãos, né, começaram a entrar na Irlanda, o cristianismo teve que absorver essa figura e tornou ela uma santa, né, a Santa Brígida. Então tem igrejas construídas para Santa Brígida, tem várias histórias associadas a essa santa. Aqui ela é ligada à gravidez e aos partos. Então foi uma forma que os cristãos encontraram, né, de trazer os pagãos para dentro da fé cristã, né? E aqui nada de romantização com o que o cristianismo
fez, né, com as outras religiões e crenças, nem eram religiões, né? Os celtas não tinham uma religião, mas era o culto, né? Aquelas deidades. Não vamos aqui romantizar o que aconteceu, mas fato é que muitas deusas e deuses e figuras mitológicas, né, foram massacradas e tiradas completamente de circulação. Mas isso não aconteceu com Brígida, era uma imagem tão forte, que ela precisou ser absorvida pelo cristianismo e ser tornada, né, uma santa cristã, que até hoje é cultuada na Irlanda de uma forma muito profunda. Inclusive, um dos templos de Brígida, onde as sacerdotisas dessa deusa mantinham uma chama sagrada acesa 24 horas por dia, né? Esse lugar, esse templo, se tornou depois um mosteiro e as freiras desse mosteiro também se encarregavam de manter essa chama acesa, né? Então a gente vê que ela é uma deusa que perdurou e que chega até nós até hoje, né? Não só através da mitologia celta, mas também através do cristianismo. Se vocês quiserem saber mais um pouquinho sobre Santa Brígida, também me deixem saber que nas reflexões dessa semana eu trago um pouquinho da história dela. Bom, como vocês viram, a gente vai ter muitas coisas interessantes para falar sobre essa deusa durante os próximos dias. Então, para fechar o áudio de hoje, eu vou ler para vocês a interpretação da carta de Brígida no oráculo da deusa. Brígida vem para abrasar você com inspiração. Você está sentindo falta de direção, de motivação, de energia? Seu caminho está fora de foco, sua vida se tornou confusa. Você anseia por algo, mas não consegue alcançar? Está na hora de alimentar a totalidade, interiorizando a centelha e o crepitar da inspiração. Brígida diz que uma vida sem fogo da inspiração, na verdade, é insípida. Ela aconselha ainda que, ao permitir que a inspiração alimente sua vida, você se torne mais arguta, mais clara e mais energética. Bom, acho que estamos aí quase a meio de dezembro. Vem bem essa energia extra, essa energia solar para nos inspirar, para nos sustentar e nos dar um boost extra aí nesse final de ano. Então estaremos com a deusa Brígida pelos próximos 7 dias. Nos vemos no nosso primeiro áudio reflexão na quarta-feira. Um beijo e até lá!